Senhor Luiz Carlos Prestes, a nossa primeira pergunta é a seguinte: como se formou a coluna Prestes na segunda metade da década de 20? A coluna Prestes foi resultante dos movimentos tenentistas de 22 e 24. O movimento de 22 foi um movimento político contra a candidatura Arthur Bernardes. Os oficiais do Exército, em geral, eram apolíticos e foram arrastados à política pelas chamadas cartas de Bernardes, insultando o Exército. Conspiraram e participaram do levante de 5 de julho de 22, em que se destacou o feito heróico dos 18 de Copacabana. Numerosos militares foram processados, estiveram presos, e o movimento de 24 já foi mais um movimento de solidariedade profissional. Quer dizer, solidariedade aos companheiros perseguidos e, particularmente, aos 1000 alunos da escola militar que haviam sido expulsos da escola militar. Continuamos, depois da derrota de 22, continuamos conspirando, e a 5 de julho de 24 dava-se o levante de São Paulo. Os revolucionários de São Paulo permaneceram na cidade cerca de 20 dias, depois retiraram para o interior, desceram o rio Paraná e instalaram-se no oeste paranaense, no ocidente do Paraná, na fronteira com o Paraguai e a Argentina. Nessa época, um grupo de oficiais estavam localizados no Rio Grande do Sul, inclusive eu. Eu tinha sido oficial do batalhão ferroviário e na época em julho, já estava na fiscalização, estive na fiscalização de quartéis e depois passei para o batalhão ferroviário. E como chegou ao comando do batalhão um oficial que eu compreendi que fora destacado para nos provocar, eu dei parte de doente para poder continuar conspirando mais facilmente. Mas surpreendidos pelo levante de 5 de julho, porque não fomos avisados, continuamos e intensificamos a conspiração. E somente em 29 de outubro é que foi possível fazer o levante no Rio Grande do Sul. Levantaram-se, além do batalhão ferroviário, o 2º Regimento de Cavalaria de São Borja, o 3º de São Luís Gonzaga, o 5º de Uruguaiana e outras frações em Alegrete, Cachoeira, etc. As tropas no sul foram rapidamente batidas. As do noroeste do Rio Grande, do São Borja, São Luís, Santo Ângelo, que é chamada Zona Missioneira no noroeste do Rio Grande, foi a que resistiu por mais tempo. Eu fui designado pelo general João Francisco Pereira de Souza, que se levantara em São Paulo e que veio até São Borja, comandante dessas forças do noroeste do Rio Grande. Esperávamos receber armamento Como estávamos mal armados e com escassa munição, nesta região do Rio Grande esperávamos a entrada de armamento que viesse dos companheiros de São Paulo que estavam no Paraná e que ficaram de mandar através da Argentina. Mas não foi possível. Os guardas aduaneiros argentinos não permitiram. Resistimos durante 2 meses nessa região. Depois éramos mais ou menos 1.500 homens, mas só tínhamos uns 700 armados. E fomos cercados por 14.000 homens. Havia força até da polícia da Bahia, batalhão naval, 7 colunas, cada uma delas era superior à nossa, pelo seu efetivo, era superior a 2.000 homens. Mas cometeram e empregaram uma tática que eu compreendi que era de circo, de sítio, sitiar. Então deixei que se aproximassem o mais possível. Quando eles já estavam a cerca de 50 quilômetros de São Luís, que era o meu quartel-general, eu reuni todas as guardas, passei entre 2 colunas deles, e já 2 dias depois já estávamos a cerca de 200 quilômetros de distância. Quando eles entravam em São Luís, todas as 7 colunas entravam em São Luís, nós estávamos a 200 quilômetros de distância. Derrotávamos tropas do inimigo que tinham reservas
Os efetivos eram tão grandes que tinham de reservas que não foram empregadas na luta, né? E marchamos para o norte. Tivemos um combate sério no dia 3 de janeiro na Ramada, né? Local chamado Ramada, ainda no Rio Grande do Sul. Atravessamos o rio Uruguai, entramos em Santa Catarina, nos aproximando, portanto, de São Paulo. E conseguimos, depois travamos lutas durante um mês na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, e finalmente, em princípios de abril, chegávamos ao Paraná e estabelecemos ligações com a coluna de São Paulo. Essa ligação permitiu a formação da coluna, né? A maioria da oficialidade, com a derrota de Catanduvas, determinando que o moral das duas colunas, a paulista e a gaúcha, eram opostos, porque a coluna de São Paulo, derrotada em Catanduvas, estava num processo de abatimento, de derrota. E para os meus soldados, que vinham comigo do Rio Grande do Sul, o momento era de entusiasmo, porque tínhamos conseguido nos ligar com os companheiros de São Paulo. Tanto que uma boa parte dessa oficialidade era de opinião que devíamos passar para a Argentina. E eu disse, não é possível, eu não posso chamar meus soldados que se sentem vitoriosos para agora passarem para a Argentina, né? Temos primeiro de procurar uma saída aqui mesmo, nessa zona, nessa região. Em segundo lugar, se não pudermos, vamos resistir até o possível. E só em terceira hipótese é que eu aceitava passarmos para a Argentina. Travamos uma luta muito dura, organizamos então uma divisão sob o comando do general Miguel Costa, tendo como chefe do Estado-Maior o capitão Djalma Dutra. E duas brigadas, uma brigada do Rio Grande do Sul, comandava a brigada dos companheiros de São Paulo, o coronel Juarez Távora, né? Foi com essa composição que nós, diante das dificuldades que encontramos na região, atacados por forças muito superiores, atravessamos o rio Paraguai e entramos no Paraguai, na República do Paraguai. Atravessamos 130 quilômetros na República do Paraguai e em maio de 25 entramos em Mato Grosso e iniciamos a marcha da coluna. Depois a coluna modificou-se a composição da coluna, porque os elementos da Brigada Gaúcha tinham maior facilidade e experiência da luta guerrilheira e de apreender cavalos e montar rapidamente, e os elementos que vinham de São Paulo não tinham essa experiência. Então fundimos as duas colunas em 4 destacamentos, né? Foi a composição final. Eu passei a chefe do Estado-Maior da coluna, o Juarez Távora a vice-chefe, a subchefe do Estado-Maior, e os destacamentos tinham o comando, primeiro o destacamento do Cordeiro de Faria, o segundo do João Alberto Lins de Barros, o terceiro do Antônio Siqueira Campos e o quarto do Djalma Dutra. Foi essa a composição da coluna até o fim, né? O objetivo da coluna, quando iniciamos essa marcha pelo Brasil, era manter a luta armada, com o objetivo que nós tínhamos, né, de atrair forças inimigas no maior número possível, esperando que com isso os nossos companheiros na capital da República, no Rio de Janeiro, tivessem maiores facilidades para depor o Bernardes, né? Foi esse o nosso objetivo estratégico, né? Com esse objetivo avançamos, mas criou-se na coluna o espírito da coluna, em que os soldados que não tinham salário, que comiam quando houvesse comida, né? Que andavam a cavalo quando havia cavalo, quando não havia cavalo estavam a pé, né? Tinham um verdadeiro orgulho de pertencer à coluna, né? E cometiam realmente atos de heroísmo, né? na defesa da coluna. Um dos elementos mais importantes da coluna foram as patrulhas chamadas dos potreadores. Potro, no Rio Grande do Sul, quer dizer cavalo jovem, né? Potreadores é que saíam para pegar cavalos. Todas as manhãs eram destacados grupos de 5, 6 homens, né, que saíam para os flancos da coluna, podemos dizer, os olhos da coluna, que nos permitiam a mim, como chefe do Estado-Maior, estar ao par de tudo quanto se passava num raio de pelo menos 100 quilômetros, nos dando liberdade de ação, porque com muito pouca munição, ao contato com o inimigo, nós tínhamos que decidir rapidamente se aceitávamos o combate ou se evitávamos o combate. A nossa grande arma era a rapidez de movimento, né?
enquanto fazíamos movimentos, deslocamentos de 60 km por dia, quando era necessário, a tropa regular, quando muito, marcha 24 km, né, por dia. Com isso, nós conseguimos distância e conseguimos evitar, particularmente com a segurança que organizávamos, qualquer surpresa. De maneira que eles não conseguiram nunca surpreender a coluna, e é justo dizer que a coluna é uma coluna invicta, porque jamais foi derrotada, né? Até isso durou até outubro de 26. Em outubro de 26, eu já tinha conhecido a realidade do interior do Brasil, né, que tinha me alarmado, porque eu via, passamos pelas regiões mais atrasadas e mais miseráveis de nosso país, né? Quantos quilômetros no total? Nós fizemos ao total cerca ou pouco mais de 25 mil quilômetros, né? Depois de Mato Grosso, entramos em Goiás, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, depois Bahia, viemos até o norte de Minas e voltamos depois, fomos até Mato Grosso. E em outubro, eu achava que era oportunidade, com a eleição do novo presidente, com o fim do governo Bernardes, em 15 de novembro terminaria, propor um entendimento com o governo. Mandamos uma delegação composta do Dutra e do secretário da coluna, que era o Lourenço Moreira Lima, o capitão Lourenço Moreira Lima, foram levados até a fronteira do Paraguai por um destacamento, comandado até pelo Emílio Miranda, né, que foram levar a fronteira, e depois voltou esse destacamento e agregou-se de novo à coluna, né. Mas quando eles chegaram em Passo de los Libres, onde estava o Marechal Isidoro Dias Lopes, que era o comandante, o nosso comandante em chefe, foi justamente no dia 14 de novembro, a véspera da posse do Washington Luiz, e já estava marcado um levante para aquela noite no Rio Grande do Sul. Um levante que foi derrotado, rapidamente derrotado, mas que não permitiu mais fazer nenhuma proposta de entendimento ao Washington Luiz. Esses foram os objetivos da coluna. Ela, para mim, foi um grande ensinamento, né? Porque me colocou diante de uma realidade social que eu verifiquei que não seria com a substituição de homens no poder, com a substituição de Bernardes por outros, que resolveria. Estávamos diante de um problema social gravíssimo e era necessário examinarmos quais eram as causas dessa situação e quais seriam os remédios para isso. E foi com esse espírito que depois emigramos para a Bolívia e que, chegando a Buenos Aires, eu pude estudar e chegar a alguma conclusão e encontrar a solução exclusivamente no marxismo. Senhor Luiz Carlos Prestes, qual foi a sua posição em 1930? Eu devo voltar a 1929, antes do movimento de 30, né? Eu estava em Buenos Aires, asilado. Em julho de 29, recebemos um telegrama do senhor Carlos de Lima Cavalcante, no Recife, propondo o apoio à candidatura do senhor Getúlio Vargas. Estavam comigo Juarez Távora, Siqueira Campos e Djalma Dutra. Discutimos o problema. Eu e Siqueira Campos tomamos uma posição imediatamente contrária, né? Porque Getúlio Vargas era o homem do Partido Republicano de Borges de Medeiros, da oligarquia dominante no Rio Grande do Sul. A oligarquia que sempre nos perseguiu e que foi sempre contrária à luta e que não julgávamos que participar e nos unirmos com essa oligarquia seria contrário à memória de todos os nossos mortos que caíram pelo Brasil afora nessa marcha de 25 quilômetros. De maneira que passamos um telegrama, o Juarez era a favor, mas o Djalma Dutra vacilou e ficou comigo e o Siqueira, então, a maioria de 3-1, passamos um telegrama Lima Cavalcante, que consta do livro do Hélio Silva e de outros livros, né, em que manifestávamos oposição a essa candidatura. Mas, a partir de então, os tenentes, que em sua maioria desejavam era anistia, e que compreendiam que na situação econômica do país, que estava muito grave, o descontentamento popular muito grande, já no fim do governo Washington Luiz, que um movimento dirigido por um governador de estado, como o Rio Grande do Sul, com o apoio que já se vislumbrava do governo de Minas Gerais e da Paraíba, seria um movimento vitorioso. E eles desejavam era a anistia, né? Mas que pouco a pouco os tenentes foram todos passando para o lado do senhor Getúlio Vargas. E a conspiração começou no Brasil e a pressão sobre mim era muito grande dos meus amigos, né? Todos eles pressionavam, que eu dizia, não, eu discordo, a minha opinião já está no telegrama enviado a Lima Cavalcante. No entanto, a pressão crescendo, eu ainda tive a ilusão
de poder ganhar alguns dos meus companheiros para as posições que eu defendia, que eram posições já revolucionárias, não ainda marxistas, porque eu não era ainda um marxista, mas já me considerava um comunista, já julgava que nenhuma oligarquia no Brasil ia resolver os problemas brasileiros, que era necessário um movimento dirigido pela classe operária, com a participação da classe operária, das grandes massas trabalhadoras do campo, dos soldados, marinheiros, é que poderiam modificar a situação brasileira. A dominação imperialista, a existência do latifúndio, que prejudicavam e levavam à miséria das grandes massas em nosso país. Mas sob a pressão desses companheiros, e na ilusão de poder ganhá-los ainda, eu resolvi então ir a Porto Alegre falar com o senhor Getúlio Vargas. Não confiava nem em Getúlio, nem em Oswaldo Aranha, de maneira que cheguei de surpresa. Acompanhado de um amigo, chegamos a Porto Alegre de surpresa, quando o senhor Oswaldo Aranha, que era secretário da Segurança, soube, eu já estava lá dentro, eu já estava lá em Porto Alegre. E à meia-noite fui recebido no Palácio Piratini pelo senhor Getúlio Vargas. Infelizmente, as testemunhas desse encontro já desapareceram, que são Oswaldo Aranha e Siqueira Campos, que estavam junto comigo. E disse ao senhor Getúlio Vargas, eu estou aqui não para apoiar a sua candidatura, porque se o senhor for eleito dentro desse regime, vai fazer a mesma coisa que os outros. Não vai resolver nenhum problema. Eu estou aqui porque dizem que o senhor quer fazer uma revolução. Eu sou um revolucionário e portanto, mas eu quero dizer o que é que eu entendo por uma revolução. E nessa época eu dava os primeiros passos no caminho do comunismo, de maneira que era uma espécie de cristão novo, sectário, e expulso com muita detalhe a Revolução Agrária e Anti-Imperialista. Falei umas 2 horas expondo a Revolução e o senhor Getúlio Vargas ouviu pacientemente o que eu disse. Depois dessa frase, o senhor Getúlio Vargas prometeu permitir a conspiração no Rio Grande do Sul, facilitar a todos aqueles que quisessem conspirar pelo Brasil afora, e que mandaria recursos a Buenos Aires, porque eu reclamava armamento para que eu pudesse efetivamente comprar e colocar no ponto do Brasil que eu entendesse. Eu queria inteira independência. Prometeu tudo isso, mas nada disso foi cumprido. Não Apenas um corte. Qual foi a frase que Getúlio Vargas lhe disse? Eu já disse. Não, parece que... Já. Depois que eu fiz a exposição sobre o que eu entendia por revolução, o senhor Getúlio Vargas disse, o senhor tem a eloquência da convicção. E prometeu ceder, entregar tudo aquilo que eu exigisse. E eu exigia muito, que era não só facilitar a conspiração no Brasil, mas também enviar recursos para que em Buenos Aires pudesse adquirir armamento para colocar no Brasil, nos lugares que me fossem mais convenientes e que eu julgasse mais convenientes. Isso tudo foi prometido, mas nada disso foi cumprido. Em fim de janeiro de 1930, diante dessa falta de cumprimento do Sr. Getúlio Vargas, eu voltei a Porto Alegre e conversei com ele novamente. As justificativas foram as mais amplas, não havia recursos, somente agora é que o senhor Antônio Carlos daria alguma ajuda, etc. E fez novamente as mesmas promessas. E já no fim, quando me despedia, me perguntou o senhor Getúlio Vargas, isso é necessário expor, porque explica bem a contradição entre a minha posição e a dele. Ele me perguntou se eu tinha lido a sua plataforma do Castelo. Plataforma que ele tinha lido no dia 2 de janeiro, na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. Eu disse, li a sua plataforma. Mas então, agora que o senhor leu a minha plataforma, o senhor poderia apoiar a minha candidatura. Eu voltei para ele, mas, presidente, eu lamento que tenhamos conversado 2 horas e eu não me tenha feito entender. A sua candidatura absolutamente não me interessa, nem eu vou apoiar a sua candidatura. Então, desculpa. Por que ele fez essa pergunta? Porque na plataforma do Castelo, ele, sobre a reforma agrária, incluiu, cortando partes a tesoura, expressões minhas de numerosas entrevistas que eu dei sobre reforma agrária, constavam ipsis literis da plataforma dele. Ele pensava que com isso poderia me atrair para apoiar a candidatura, quando eu jamais apoiei a sua candidatura. Mas nesse interim já os tenentes todos se passavam para o lado do getulismo e da aliança liberal, que surgiu nessa época. Eu vou dar um episódio. Em novembro de 29 ainda,
o Maurício Lacerda, que era vereador na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, né? Junto com Otávio Brandão e Minervino de Oliveira, dois representantes comunistas nessa Câmara, né? Que dizia, por espontânea vontade dele, que era soldado de Prestes, né? Mas apoiava a candidatura a Getúlio. Quer dizer, esse problema do Maurício Lacerda, instigado assim por Otávio Brandão, um determinado dia, antes do encerramento da Assembleia de Vereadores, Maurício disse que apoiava a candidatura de Getúlio por minha ordem. Passei um telegrama imediatamente para Cordeiro de Faria e Cilo Meirelles, no Rio de Janeiro, desminta de maneira categórica Maurício Lacerda. Recebi a resposta, aguarde carta. A carta era toda para justificar Maurício. Quer dizer, os tenentes já estavam todos do lado de lá, contra mim eu era um general sem soldados. Já era o chefe militar sem soldados. De maneira que, nessas condições, eu, em abril de 30, chamei a Buenos Aires os principais companheiros que puderam vir, só o Juarez não pôde vir, o Juarez estava, né? Mas Miguel Costa, João Alberto Siqueira, etc., estiveram e li um manifesto. É o Manifesto de Maio, chamado Manifesto de Maio, em que eu tomava uma posição autocrítica, dizendo que já devia ter me manifestado há mais tempo, porque eu não concordava de forma alguma com uma guerra civil que seria em benefício da oligarquia gaúcha, mineira, da Paraíba, e que não serviria de forma alguma aos interesses do povo brasileiro. Esse Manifesto de Maio completou agora, em maio último, 50 anos. Né? Quer dizer, nesse momento, rompi integralmente com os tenentes, tendo ficado praticamente completamente isolado. Né? Os tenentes todos se passaram para o outro lado, porque todos esperavam que Getúlio fosse vitorioso, como eu também estava seguro de que ele seria vitorioso, com um grande movimento, com um grande descontentamento popular que havia. Não chamo o movimento de 30 de revolução, porque não houve mudança de classes no poder. Houve simplesmente a transição de uma oligarquia para outra. A oligarquia paulista foi substituída pela oligarquia gaúcha, mineira, etc., que substituíram. Né? A própria dominação imperialista, né? O senhor Getúlio Vargas teve que conciliar com os generais que fizeram o golpe de 24 de outubro, de maneira a colocar no Ministério da Fazenda, no seu primeiro ministério, o senhor José Maria Whittaker, que era um agente do imperialismo inglês. Somente um ano depois, já consolidado, é que ele pôde substituir o senhor Whittaker pelo senhor Aranha no Ministério da Fazenda, fazendo uma política do café que prejudicava os interesses dos fazendeiros do café, que finalmente foram ao levante de 32, em nome da defesa da Constituição, mas era na defesa dos interesses dos fazendeiros de café.